Será que Vamos nossa aproveitar. próxima convidada já está ok? Será? Já sim. Opa! Chegou sim. Agora, a nossa próxima convidada do Revista Brasil TVT de hoje é a Kátia Maia. A Kátia, que é diretora executiva da Oxfam Brasil, e vai falar com a gente sobre o cenário de desigualdade crescente no país. Boa noite, Kátia. Boa noite a vocês. Um prazer estar aqui. Maravilha. Kátia, o Brasil voltou tristemente para o mapa da fome e tem visto milhões de brasileiros retornar aí para a miséria extrema. O que você pode falar para a gente sobre esse cenário terrível que o Brasil voltou a se encontrar, Kátia? Olha, primeiro eu diria que, a gente já vinha retornando ao mapa da fome antes da pandemia, né. O Brasil já vinha num declínio, das suas políticas sociais, e do atendimento que essas políticas fazem a uma grande maioria da população, porque num país tão desigual como o nosso, é fundamental você ter a presença do Estado para poder, tentar minimizar essa desigualdade, né, em termos de políticas sociais. E a pandemia, ela realmente traz uma situação crítica tanto no que se refere a acesso a emprego, né, a gente já tinha milhões de pessoas trabalhando na informalidade, já tinha milhões de desempregados. A pandemia, então, ela aumenta todos esses problemas que o país já vinha enfrentando e mais, a pandemia escancara as nossas desigualdades, que já eram extremas, que são extremas, e com a pandemia a gente pôde ver exatamente quem são aqueles mais afetados e que mais precisam, das políticas sociais. Kátia, quando o próprio FMI recomenda que seja modificado essa estrutura regressiva de cobrança de impostos e tudo mais, como é que você avalia todos os estudos que já foram apresentados pela Oxfam sobre a concentração de renda? Será que essa elite está começando a entender que não dá para continuar desse jeito, que esse tipo de neoliberalismo leva as pessoas ao desastre? Olha, primeiro eu diria que, a desigualdade, a gente sempre traz esses números, né, para as pessoas poderem entender o que que a gente está falando de desigualdade. A gente não está falando a pessoa ter uma casa, ter carros, não é isso, nós estamos falando de desigualdade extrema. Durante a pandemia, de março a julho, nós tivemos na América Latina, que é a região mais desigual do mundo, um aumento de 1 bilionário a cada 2 semanas. Com as aplicações, o sobe e baixa o sobe e cai, né, das bolsas de valores, né. O Brasil teve um aumento de 42 bilionários nesse período. E hoje está saindo para vários países a quantidade mínima de pessoas que se enriqueceram ainda mais, durante esse processo da pandemia. Então, isso tem uma relação direta com a questão da tributação. Nós somos um país em que, quem investe em bolsa, quem recebe dividendos, não paga imposto de renda. Então, o trabalho paga imposto de renda. O trabalho tem, aumento de imposto de renda. Agora, a aplicação financeira, a situação desses que vivem, de lucros e dividendos não paga imposto de renda. Nós temos um sistema absolutamente distorcido e mais, nós temos um sistema tributário que é baseado no consumo. O que que isso significa? Significa que quem tem menos, quem ganha menos, paga mais imposto proporcionalmente. Porque o valor do imposto que está no litro de leite de quem ganha um salário mínimo é muito diferente em termos de porcentagem do salário dessa pessoa do que daquela que ganha R$ 1 milhão por mês. Porque nós temos isso no nosso país, né. Então, quando você vê o FMI falando: "Não, realmente precisa
taxar os super ricos, é porque realmente está fora de controle e está colocando em risco a estabilidade do sistema, porque o FMI há uma esquizofrenia, né, ao mesmo tempo que fala de tributar os super ricos, defende ajuste fiscal a qualquer preço. Quando numa situação como essa, você precisa ter responsabilidade fiscal, mas você não pode impedir o aumento de investimento em políticas públicas. E eu acho que tem um ponto importante que mostra que sim, há uma esperança, e essa esperança, ela é fruto da luta, né, essa esperança de que bilionários, de que o poder econômico entenda que é preciso mudar, ela não vem de graça, ela é fruto da luta de todas e todos nós. Mas uma dessas esperanças é o fato de que há um grupo de bilionários e milionários, na maioria dos Estados Unidos, mais de 100, que eles já tinham assinado em janeiro, antes da pandemia, uma carta no Fórum Econômico de Davos pedindo para serem taxados. Porque eles dizem: "Não pode ser, nós pagamos menos imposto que qualquer cidadão nos Estados Unidos, nós precisamos pagar mais". E depois da pandemia, eles fizeram uma nova carta dizendo: "Queremos pagar imposto extra para ajudar na reconstrução pós-pandemia". Então, há um sinal, apesar de que infelizmente não tivemos nenhum brasileiro em nenhuma dessas 2 cartas, mas há um sinal de que estão ouvindo, estão vendo que não é possível continuar com tanta concentração de riqueza. Pois é, né, Kátia? E aí você tocou num ponto primordial, em um atual momento delicado que o Brasil vive, não só o Brasil, o mundo inteiro, né, com essa pandemia. A gente vê mais pessoas ainda jogadas ao léu, sem emprego, sem renda mínima de sobrevivência. E aí, por outro lado, você não tem efetivamente uma preocupação do governo federal para que, de fato, essas pessoas sejam assistidas, saiam dessa situação de vulnerabilidade e possa, de fato, continuar seguindo suas vidas até que a economia melhore, enfim, possa ser recolocada no mercado de trabalho. A longo prazo, Kátia, pelo que você observa, pelo que você vê do atual governo, é possível enxergar uma luz no fim do túnel para toda essa situação trágica que o Brasil vive, com essa desigualdade social tão grande? É, falar do atual governo é um desafio, né, porque a gente nunca sabe para onde esse governo vai, é um vai e vem, idas e vindas enormes, né. Eu vou dizer o que me parece, que deve ser a pressão, da sociedade sobre o Congresso Nacional, que eu acho que é o caminho onde que a gente tem para investir, né. A discussão da renda básica emergencial que foi criada, ela é um elemento fundamental. O fato de nós termos uma redução, desse valor da renda básica para R$ 300 vai mostrar seus efeitos, porque esse pequeno aumento que a gente está tendo da economia, entra nas contas desse aumento o fato de que houve uma renda básica para milhões de pessoas que estavam absolutamente sem renda, e isso ajudou a girar a economia. Agora nós já temos um corte para R$ 300 e não se sabe o que vai acontecer em janeiro. Então, a discussão que seja, um programa de transferência de renda, e nós temos a experiência do Bolsa Família, que seguramente pode ser melhorado, mas é um programa referência no mundo, é um programa referência, em termos de um cadastro único, né, nós tivemos aí todos os desafios do renda básica emergencial, onde houve uma bancarização, da renda básica, aplicativos em celular que muitas pessoas não tinham condições de fazer funcionar. Então a discussão da renda básica, e eu acho que ela deve ser uma discussão que dialoga com a questão da tributação dos super ricos e de uma reforma tributária mais profunda, ela deve ser prioridade para o nosso país. E essa deve ser a prioridade do Congresso, porque não dá para dizer para milhões de brasileiros que a partir de janeiro não tem mais por causa do ajuste fiscal, na situação que nós estamos hoje. Nós temos tantos elementos para buscar recursos, nós temos as evasões fiscais, nós temos todos os incentivos, né, que são dados para vários setores econômicos, que são isentos de impostos.
Nós temos essa tributação de lucros e dividendos, temos o imposto sobre grandes fortunas que está na nossa Constituinte de 88 e que nunca foi implementado. Nós temos o imposto de renda que pode ser, aumentado, né, em termos de mais faixas. Então, assim, não parece que o único caminho para conseguir recursos é apertando mais a parte social. Porque um programa de renda básica, ele não pode ser criado às custas de outros programas sociais que têm papel específico. A questão da renda, gente, é uma questão de dignidade humana. Nós temos pessoas passando fome nesse país e isso vai aumentar. Isso não é digno, isso é desumano. Isso tem que ser prioridade. Então, é muito importante que a gente tenha esses três temas: renda básica, ações emergenciais tributárias e uma reforma tributária mais profunda, como prioridade. Agora, eu quero trazer mais um elemento, porque eu acho que a gente não pode cair na discussão sobre o enfrentamento das desigualdades, uma discussão só econômica, porque isso é um erro. Por quê? Porque a gente não está vendo que as nossas desigualdades, elas estão estruturadas em 2 pilares: o racismo do nosso país, e nós como aqueles e aquelas de nós que são pessoas brancas, temos a responsabilidade de enfrentar o nosso racismo e buscar ações para ele, e a questão do patriarcado, a questão de gênero, né. Nós somos um país onde mulheres e pessoas negras valem menos, e isso não está correto. Então, ao buscar a saída, se a gente não enxergar como isso se reflete e se retroalimenta em termos de raça e gênero, a gente não vai conseguir achar as soluções que a gente precisa. E o outro, desculpa que eu estou me alongando nessa, mas bem rapidinho. O outro ponto é a importância da nossa democracia. Não há como enfrentar as desigualdades de uma forma, que se sustente, permanente, sem uma democracia aprofundada. E, infelizmente, nós estamos vendo a redução dos espaços democráticos, o cerceamento, das diferentes visões, né, e isso é muito grave. Então, trazer a discussão da democracia combinada com a das desigualdades é fundamental, até para que o debate sobre a renda básica, sobre a reforma tributária, sobre tributar os super ricos, não fique restrito à elite econômica que tem maior representatividade no Congresso Nacional, porque o nosso espaço político é absolutamente desigual em termos de representatividade do que é a população brasileira de maioria negra e de maioria de mulheres. Mas, Kátia, a gente pode virar esse jogo a partir de agora, né? Com as eleições municipais, é na cidade em que todas essas situações se dão, né? Então é importante que todos nós tenhamos consciência dos programas que estão sendo apresentados pelos candidatos, não só ao cargo de executivo, mas também para as câmaras, os vereadores, não? Nossa, você tocou num ponto super importante. Gente, as eleições municipais são muito importantes, elas estão conectadas com a nossa vida. Tem muita gente que fala: "Ah, mas é difícil entender essa coisa das desigualdades, o que que isso tem a ver comigo?". Pois é, a cidade tem tudo a ver com você. A cidade é a expressão maior, as cidades, né, das desigualdades. Quem tem acesso aos serviços públicos de melhor qualidade, né, quais são os territórios mais discriminados. Então, nessas eleições municipais, pense, escolha bem sua candidata, seu candidato, e eu vou dizer, procure votar em pessoas negras. Nós precisamos ter essa representatividade dentro das câmaras municipais, definitivamente, porque isso vai ajudar, vai trazer um outro olhar, uma outra realidade, vai ajudar no balanço de forças dentro do espaço da representatividade política. Nós não podemos continuar tendo câmaras municipais, assembleias estaduais, Congresso Nacional, prefeitos, governadores e presidentes, todos homens brancos e, na sua maioria, de elite. É verdade, viu, Cátia? Você tocou num ponto crucial,
que é essa representatividade de fato, né? Afinal de contas, o país é país majoritariamente tido por pessoas negras e pardas, quase 52% da população. Mas, no entanto, não é isso que a gente observa quando a gente vai para as eleições, sejam elas municipais, estaduais e em nível nacional. E aí é primordial para que, de fato, a balança seja equilibrada com políticas públicas voltadas para quem realmente necessita e por quem vivencia diariamente esse tipo de necessidade, é primordial que as pessoas consigam, enfim, votar pessoas que os representem de fato, para que essa balança, de certa forma, comece a ficar de forma igual, né, Kátia? Exatamente. E eu tô assim, eu me sinto esperançosa com essas eleições municipais, porque tem candidaturas novas surgindo, né. Os partidos políticos, eles são fundamentais numa democracia, e eles também precisam se renovar. E a gente está vendo iniciativas, essa juventude negra que está aí tomando esse futuro do país nas suas mãos, né, porque esse futuro do país para os jovens, ele não é amanhã, ele é hoje. Porque se os jovens, se a juventude não tiverem o dia de hoje, não tem amanhã para eles e para elas. Então, é fundamental a gente ver essa mobilização dessa moçada toda para realmente influenciar nesse espaço político. E eu acredito que a gente pode ter boas surpresas, especialmente em termos de eleições de mulheres negras para câmaras municipais em diferentes cidades desse país. Essa é a minha esperança, essa é a nossa luta para que mais e mais, homens e mulheres, né, mas especialmente as mulheres negras, possam ocupar o espaço político. E aqui com uma homenagem a Marielle Franco, né, que se não tivesse sido assassinada, ela, quem sabe, poderia ser uma candidata à prefeitura do Rio de Janeiro hoje, mas ela é uma mulher que mostrou que é possível, que fez a diferença e que muitas Marielles brotem nessa eleição de 2020. Que assim seja, Perfeito, oxalá. é verdade. Enfim, a gente falou aqui com Kátia Maia, a Kátia Maia que é diretora executiva da Oxfam Brasil. Kátia, obrigado pelos seus esclarecimentos, muito bom falar contigo. E espero poder falar contigo outras vezes aqui no Brasil TVT ou na Rádio Brasil Atual, não é mesmo, Rafael? É isso mesmo, Cosmo. Agradecer a Cátia, foi um prazer te conhecer agora, mesmo que à distância pelo vídeo, mas parabéns pelo trabalho e pode contar com a Rádio Brasil Atual, com a TVT e com a Rede Brasil Atual, nosso portal de notícias na internet, para estar divulgando esses conceitos que são fundamentais para a gente mudar essa realidade que vive no país. Muito obrigado, Cátia. Gente, super obrigada a vocês, maior respeito pelo trabalho de vocês. É uma honra para nós da Oxfam Brasil poder estar aqui nesse diálogo. Obrigada, estamos juntos e juntas na luta.